O atendimento, ele inicia como um bom atendimento. Um atendimento, ele inicia com 100%. Cara, com um sorriso na voz. É tão bom você chegar num lugar e ser atendido por uma pessoa com um sorriso. Maravilhoso. A pessoa tá ali disposta para te ajudar, e mesmo que não consiga, mas ela tá ali, cara, tô junto. Isso é consultoria. Eu tô aqui com você e eu vou até o fim. Agora, tem profissionais que abandonam. Não deu, já faz o quê? Vai pro próximo, abandona. É amor ao próximo. Né? Amor, é bem isso. Claro que você tem que ir pro próximo, mas eu fiz de tudo aqui, porque de repente, olha, eles não é o momento de compra nesse momento. Mas se eu manter a minha carteira ativa, cuidando dela, amanhã é o momento de compra desse cara, ele vai lembrar de quem? De mim. Com certeza. Por isso que é importante você fazer o seu melhor. Tudo acontece com a sua permissão. Se você não se permitir, você não vai aprender e você não vai crescer, porque você acredita piamente e fielmente que aquilo que você já sabe é o suficiente. E não é. Hoje, o mercado, independente da sua atuação, ele tá volátil, cara. Sem dúvida. Nós vivemos um mundo hoje que eu falo que é o mundo bunny. Não sei se você já ouviu falar. Não, é isso não. O mundo bunny nós estamos muito mais fragilizados. Sim ou não? Sim. Nós estamos mais vulneráveis. Nós estamos mais ansiosos. Vivemos um mundo incompreensível. E tá tudo bem. Mas à medida, então, que eu procuro me desenvolver para lidar com essa fragilidade, com essa vulnerabilidade, porque eu sou ser humano, eu não sou robô. Eu tô aqui hoje, trabalho com desenvolvimento, mas eu posso cair amanhã. E tá tudo bem. Faz parte. O importante é, enquanto profissional que atuo com vendas, eu preciso me desenvolver. Se você fizer os 3 passos, são primordiais. Abertura. Se você fizer a investigação muito bem feita e apresentar o projeto ideal, o fechamento vai ser a parte mais fácil. Eu sempre digo o seguinte, Lelis, o fechamento, ele é a parte menos importante do processo, porém, ele é a parte mais importante em termos de resultados. Com certeza. Então, usar o processo dentro de uma negociação, com esse seu cliente, usar as técnicas de rapport para se conectar ao seu cliente, usar, por exemplo, persuasão, técnicas de persuasão, principalmente de escassez e de urgência, porque se você deixar o cliente solto, vai pensar aí, seu cliente. Eles compram pela emoção e justificam pela razão. Exatamente. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um SMcast, o podcast da comunidade SM. Aqui você aprende e se inspira. Hoje estamos recebendo aqui César Roberto, um especialista gigantesco com o tema Desvendando o Segredo das Vendas Imobiliárias. Robertão, prazerzaço recebê-lo aqui. Igualmente, agradeço o convite. O César, né? César Roberto, me conte um pouquinho sobre você, porque, rapaz, eu fui olhar um pouquinho do seu currículo aqui, malandro, eu ia ficar aqui uns 30 minutinhos. Conta um pouquinho de você pra gente, por gentileza. Cara, a minha trajetória na área de desenvolvimento foi uma trajetória, que eu digo, bonita, porque eu já atuo na área de vendas há mais de 20 anos, né? E todas as empresas no qual eu passei, batia muitas metas e, por fim, os gestores colocavam vendedores para sair comigo. E teve um momento da minha carreira que eu parei e falei, cara, eu preciso subir de nível, eu preciso dar mais um passo para eu crescer. E aí eu comecei a imaginar onde que eu poderia atuar. Foi aí onde eu cheguei na área de desenvolvimento. Sim, são 15 anos de experiência em desenvolvimento profissional, né? Sim, já são 15 anos aí ajudando pessoas
a melhorarem, né, dentro da área comercial. Eu digo que já foram mais de 11.500 vendedores. 11.500, rapaz, quase a minha cidade aqui foi vendida por esse homem. Pois é, cara, pois é, e eu falo que é uma trajetória muito bonita, tem ajudado aí várias empresas a não apenas performar, né, mas cuidar dos profissionais, que isso é importante, você tem que cuidar do que você tem mais importante dentro da sua empresa, que são as pessoas, né, Com certeza. e diante disso venham ajudando aí já empresas a performar diante de um mercado que está cada vez mais competitivo. Com certeza, e vendas na realidade muda a vida, né, cara? Tudo, a gente participa hoje de uma mentoria, de um grupo empresarial, que lá nós trazemos sempre hashtag tudo é venda. Sim. Tá? Porque venda por si só, ela movimenta um mercado gigantesco, ela muda vidas e muda histórias, né, cara? E às vezes eu vejo pessoas entendendo que vendas é algo secundário. Ah, você pode me contratar para X, mas pode ser para vendedor também. Você entendeu? E não é assim, né? A gente sabe que os maiores players do mercado, os maiores empresários do mundo são vendedores, vieram de vendas e só estão porque sabem vender a ideia daquilo que criaram hoje. Você sabe o que é interessante? Primeiro, tem uma frase que eu amo muito, que é assim, nada acontece até que uma venda aconteça. Com certeza. Nada acontece até que uma venda aconteça. E diante disso, né, desses grandes players, as pessoas ainda têm um mito da venda, que diz assim, o vendedor nasce pronto. Não, o vendedor se desenvolve. Se a pessoa tiver vontade e querer realmente entrar para um mercado que pode mudar não apenas a vida do cliente dela, mas dela, então ela vai entrar e vai conseguir fazer o melhor dela, né? Ela vai buscar as ferramentas, tudo o que ela precisa para se transformar realmente num profissional aí de alta performance. E o vendedor, aquele que aprende o processo de uma venda, ele é adaptável, ele é um camaleão. Nós tivemos aí a pandemia, nós tivemos o avanço na era digital há mais de 15 anos. O Brasil evoluiu, se adiantou 15 anos na internet depois da pandemia. Quem foi que ganhou dinheiro no digital? Foi as pessoas que já sabiam sobre marketing digital? Não, foram as pessoas que adaptaram o processo de venda para o mundo digital. Sim. E escalaram o seu negócio. Então, venda, cara, para mim, o que seria de Cox se não tivesse uma venda? Verdade. Você entendeu? Venda, para mim, é uma das principais arte que qualifica, impulsiona e muda vidas, caras. Eu sou apaixonado por venda, nada roda sem venda. Concordo com você, eu acho que a venda, ela, como eu disse já quase agora, ela muda a vida do cliente, e muda a vida também do vendedor. Porque quanto mais pessoas ele ajudar, maior será a possibilidade de ele ganhar mais. Então, desde que ele entenda que venda é um processo, que ele precisa seguir, que ele precisa buscar cada vez mais conhecimento sobre a sua área de atuação, sobre o seu segmento, vai melhorar demais. Olha, hoje o cliente ele tem a informação na palma da mão dele. Sim, astronomicamente, né? Principalmente depois da pandemia. O Sim. cliente tem a informação na palma da mão dele, ele tem o poder de escolher, eu compro de você ou não. Por quê? Porque eu detenho de informações. E o cliente ficou muito mais do quê? Mais exigente. Com certeza. Por quê? Porque ele vai chegar na sua empresa e vai falar assim, cara, eu tenho essas informações aqui em relação ao produto que você está me vendendo. Quero saber como é que funciona. E se o profissional não estiver preparado, ele vai perder a venda. Aí ele vai jogar a culpa para quem? Para o preço, vai jogar para o produto, vai jogar para a empresa, ou para o marketing que não conseguiu trazer o lead ideal para ele, né? É bem assim que funciona. E não existe, né, o lead ideal. Tudo é um processo. Eu gosto muito do termo que você fala aí, quanto mais ele ajuda pessoas. Porque todo mundo gosta de comprar, mas ninguém gosta de vendedor. Eu falo que uma venda muito bem feita é uma venda missionária, quando o vendedor ele tem a missão, sim, de fazer uma venda muito bem concretizada para esse cliente, resolvendo para ele lá o que ele está procurando e trazendo o seu retorno financeiro. Porque, em cima do que você está dizendo, na venda tradicional, que nós chamamos, o vendedor ele perde muito tempo onde? No fechamento. Ele se conecta pouco com o cliente, ele se conecta pouco, ele investiga pouco o seu cliente. O produto, pelo fato de não ter investigado, ele vai apresentando vários. Onde ele vai gastar mais tempo? No fechamento. Agora, no método consultivo, que é o atual, nós fazemos então o quê? Focamos no cliente. Conhecer o cliente.
Deixa eu saber um pouco da história do meu cliente, entender realmente o que ele precisa, por quê? O produto ou o projeto que eu vou oferecer é o que o meu cliente precisa. Então, o fechamento, ele é consequência das partes anteriores. Com certeza. Agora, você imagina se você consegue fazer esse seu processo, se você consegue implantar essa sementinha na cabeça de um vendedor e ele consegue implantar esse processo, se importando com o cliente, anotando as necessidades, as peculiaridades desse cara. Cara, quantas vendas futuras ele pode fazer para esse cliente quando ele está com tudo limpo? Eu não sei te dizer o nome precisamente, mas foi uma das maiores listas de conexões de network, era um dos integrantes da família Rockefeller. Cara, ele tinha um caderninho com quase 100 mil nomes, algo nesse sentido, que ele anotava nome, quantos filhos tem, o que gosta de comer, o que vai fazer, porque toda a relação de negócio que ele ia exercer com alguma daquelas pessoas, ele preparava o terreno com antecedência. Ele trazia a comida preferida, perguntava como está a Simone, sua filha, está bem? Hoje ela está com 11 anos, né? Oh, parabéns para fulano de tal, que eu sei que fez aniversário ontem. Se conecta, é diferente. É diferente porque você começa a trabalhar num formato onde eu vou conquistar a sua confiança e uma vez conquistada a sua confiança, você vai me passar o que eu preciso e automaticamente eu vou para o próximo passo, que é a investigação. A gente se conecta com quem a gente se parece. Por quê? Vamos imaginar, você tem quantos filhos você tem? Eu tenho 4. Então, vamos dizer que eu tenho 3 filhos. E nessa relação, você fala assim para mim, olha César, eu estou comprando um determinado projeto por causa que eu tenho 4 filhos. Cara, que legal que você tem filhos. Eu também tenho 3. Isso conecta, isso aproxima. Tem? São meninos? Exatamente isso. Sabe, tipo, olha, você comprando aqui, cara, o dia que você estiver nesse apartamento aqui, eu vou trazer os meus pra gente fazer um churrasco. Pois é. Sabe, tipo, é uma parada legal. Quando eu comprei minha casa, eu tinha um corretor ali, eu até esqueci o nome dele, ele vai me bater depois. Mas, cara, ele era muito louco. Ele levava a gente pra você levar a sua mente já morando naquele lugar. Então, eu sentava lá, na hora que ele me apresentou a área de piscina, ele falava, cara, inclusive, eu sou cozinheiro, gosto de cozinhar. E eu vou vir aqui, ó, daqui 3 meses, quando vocês fizerem a mudança, eu nem comprei. E eu vou vir aqui, vou fazer vou cozinhar para vocês algo que vocês gostam. O que você gosta? E tal, sabe? Tipo, cara... O não comprar com ele seria uma dor no coração. Sim. Porque ele virou meu amigo sem querer ser meu amigo. Você entendeu? E isso é importante, é você ser missionário nas vendas. Né? Eu faço negócios com pessoas que se aproximam de mim, mas não faço negócio com amigos. O termo amigo é feito através de uma construção. Com certeza. A questão da construção, principalmente de quê? De confiança. Uma vez que você ganha a confiança do seu cliente, já foi. Ele vai te contar tudo o que ele precisa. Além da conexão, é claro. Por isso que é importante todos os profissionais, você que está aqui com a gente, ó, aprofundar, buscar cada vez mais conhecimento, porque conhecimento é poder. Sem dúvida. Hoje eu vejo muitos profissionais ainda perdendo venda porque não conhecem a si mesmo. Eu sempre brinco, Lelis, nos treinamentos que eu aplico, eu faço uma pergunta. Cara, se você pudesse definir venda para mim em uma palavra, qual seria? Algumas pessoas começam a falar, outras já travam, porque parece que o cérebro ele esconde, né, a resposta. Aí eu vou levando até onde eu quero chegar, que é o quê? Relacionamento. Venda não é relacionamento? Aí eu falo assim, cara, já que venda, Lelis, é relacionamento, como é que está o seu relacionamento com você? Rapaz, faz 10 anos que eu não compro algo meu. Então, se você não consegue se relacionar com você, como é que você vai se relacionar com o seu cliente? Com certeza. Então, é algo que eu falo que é surreal. A área de vendas é uma área que transforma. Sim. Quando você vira essa chavinha, Sim. transforma a sua percepção de venda. Sim. Você sabe que uma venda ela não é imposta, ela é conquistada. Passo a passo, degrauzinho por degrauzinho. Cara, não é bacana o seu cliente chegar no final e falar assim, qual que é o próximo passo? Onde eu assino? Onde que eu assino? Porque eu vejo que a maioria dos vendedores, por estarem seguros, chega no final do processo, e aí, vamos fechar? Quando você usa um termo, vamos fechar, o que acontece com o cliente? Ele dá uma recuada. Não é assim. Eu quero pensar primeiro. Preciso analisar. Preciso Vou consultar minha analisar. mulher. Pois é.
preciso consultar minha mulher, meu advogado, enfim. E vai empurrar. Por quê? Porque ele não está seguro. O cliente não está seguro e o vendedor não passou a segurança. Sem dúvida. E aí, meu amigo, e aí perdeu a venda. Por quê? Vai chegar outro profissional muito mais preparado ou um pouquinho só mais preparado que você, vai conseguir conquistar o cliente. E aí, e ele vai completar com um pouquinho mais que faltou da sua parte. Exatamente. Ele não vai precisar fazer o processo por inteiro. Não, você já entregou para ele. Temperou e outro vai chegar ali e comer a salada. Porque o nível de consciência do cliente, porque muitas vezes você não sabe que você tem um problema. Sim. Às vezes você não sabe que você tem. Você está lá no seu inconsciente. Aí do nada você descobre que você tem um problema, você descobre que tem uma solução e você tem consciência de que existe uma empresa e que você tem a consciência de que existe um profissional. Então, à medida que você vai entendendo todo esse passo a passo, e o papel do profissional que atua de vendas é o quê? Cara, conseguir trazer na consciência do meu cliente que ele tem um problema. Agora, eu preciso ser o que dele? Prioridade. Porque se eu não for prioridade dele, o que vai acontecer? Eu ativei a necessidade na sua mente e mandei você para o mercado. Sem dúvida. E aí, como é que eu mudo isso? Você elevou o nível de consciência e entregou para outro. Exatamente. E aí, eu falo que o nível de consciência, eu tabulo ele com um funil ao contrário. Tá? Ele nada mais é que um triângulo. Na primeira etapa, a gente tem o cara que tem o nível de consciência, que ele sabe que precisa, sabe que você existe, sabe que uma solução é existente. O que ele está procurando? Preço. Algo nesse sentido. Aí você tem o nível de consciência 2, que é o cara que sabe que ele precisa, sabe que a solução existe, mas ele está procrastinando. Nada fez ele tomar aquela decisão. Mas se a gente olhar que o final do triângulo é a parte mais aberta, que é um oceano azul, são as pessoas que nem sabem que precisam e nem sabem que a solução existe. E aí? E aqui é um ambiente muito mais barato de se trabalhar, menos concorrido. Sabe? Hoje você vai lá, vamos falar hoje dentro do digital, vou anunciar para quem está com interesse em comprar um software. Cara, eu vou estar nesse biquinho disputando um leilão com um monte de gente. Oceano vermelho. O oceano vermelho. Aí se eu estou nessa parte de baixo, onde o meu cliente não sabe, eu uso um sistema diferente. É o PAS, problema, agitação e solução. Eu causo o problema nele, mostro que ele tem, agito o problema e falo, seus problemas acabaram, chegou aqui, ó, o meu sistema. Você entendeu? Aí, só que se você perdeu o time disso, você levou um nível de consciência para esse cara, o outro cara vai vir aqui e vai fechar. Por quê? Porque muitas vezes o cliente... Eu sempre falo o seguinte, cara, não adianta você mostrar para o cliente que ele tem uma dor. Você tem que mostrar também não apenas a solução. A dor está aqui, ó, o analgésico está aqui. Mas o que ele está perdendo pelo fato de não resolver essa dor. Isso é forte, cara. Isso é forte. Certeza. Por quê? Porque assim, não adianta simplesmente ofertar uma solução, sendo que o cliente não vai valorizar porque ele não está enxergando o que ele está perdendo. É a fase da agitação, é agitar o problema. Exatamente. Você acha que tá ruim, mas rapaz, você não imagina o quanto você já perdeu por isso ou deixou de fazer tal coisa. Você entendeu? Porque às vezes eu falo pra você, cara, esse copo de água que você tá aí, ele é 200 mil. Esse copo aqui é 1 milhão. O mesmo copo. Agora, se eu não souber mostrar o porquê que esse copo é 1 milhão, você vai aonde? Tá caro. Sim. Tá caro. E outra coisa que eu vejo também, Lélis, as pessoas dizerem quando o cliente fala assim, cara, seu produto tá caro. Qual que é a saída do vendedor? O que o vendedor questiona logo na sequência? Caro comparado com o quê? Para mim, isso é afrontar o cliente. É o que eu vejo, tá? Sim. De você simplesmente apertar o cliente para o cliente simplesmente dizer para você porque tá caro. E se eu, antes então de simplesmente apertar ele na parede, eu fazer o acolhimento dele. Falar assim, Lélis, deixa eu te falar, eu entendo a sua preocupação com o preço, assim como você, eu também valorizo todo o meu dinheiro. Porém, a qualidade, tudo que você está levando diante desse projeto ou produto vai superar suas expectativas. Qual que vai surtir mais efeito? Sim, com certeza. Ou você separar, né? Sim. Foi uma pergunta simples. Tirando o preço, o que falta para a gente fechar isso daqui? Impede? O que impede? Sim? Você separou, você viu que o seu único problema é preço. Às vezes você muda, por isso que é importante você não ceder tudo de uma vez e tratar a venda como uma negociação.
As pessoas têm uma mania de, hoje, o cliente fala, pô, tá caro, você dá o seu menor preço ali. Ou você já chega dando o seu menor preço. Sim. Você entendeu? Então você perde o poder de barganha, o poder de uma negociação. Por quê? Porque o vendedor ele faz isso porque ele acha que ele vai vender. Porque se você... Eu falo assim, ó, se você chegar no seu cliente e falar assim, ó, meu cliente, eu vou te dar 99,9% de desconto. Eu tenho certeza absoluta que, dependendo do cliente, ele ainda vai falar assim, quero pensar. Então, não é o desconto. O que está faltando é você enxergar a sua proposta de valor que não foi feita, que não foi ranqueada. Porque se você passa o preço logo de cara, como a gente estava falando desde o início, o cliente vai falar assim, cara, tem uma piscina, mas está caro. Por quê? Porque o preço está aqui em cima. Ah, tem lá área de lazer. Não, mas está caro. Ah, mas está caro. Agora, se você falar, cara, já antes de falar de preço, deixa eu te mostrar o que tem lá. O que não pode faltar para você? E aí, quando você começa a mostrar para o cara, baseado no que ele procura, por mais que o seu preço, de repente, seja alto, ele vai falar assim, tá caro, porém eu tenho o quê? Tenho isso. Tá caro, mas tenho isso, tenho isso, tenho isso, tenho isso. Por quê? E aí vem outra questão também, a marca. Sim. A marca ajuda a você agregar valor na sua proposta. Porque você não está falando com o Zezinho da esquina. Você está falando com a marca que hoje é uma das maiores, por exemplo, do país. E quando você faz isso, você agrega valor. Sem dúvida. Porque a marca também ela é importante, querendo ou não, é importante. Você prefere fazer negócio com quem? Com as marcas que eu conheço que têm a relevância. Que são importantes, que hoje ela é destaque no mercado, Sim, que sem tem dúvida. ajudado, que tem contribuído. E isso é um facilitador demais. Com certeza. Só tá caro porque não agregaram valor suficiente, né? Sim. Resumindo a situação toda. Exatamente. Vindo para a primeira pergunta, pessoal. Você está vendo aqui, a gente nem chegou. É a primeira pergunta. O que você considera ser o maior desafio para vender imóveis hoje em dia? Porque a gente está falando de um ticket alto, né? Não é uma venda de pastel. A gente está falando de imóvel. Cara, essa pergunta é uma ótima pergunta. É uma pergunta que dá para abranger muita coisa, né? Mas eu vou ser breve. Ter um elenco capacitado. Você ter um elenco preparado para atuar dentro de um mercado que cada vez mais está competitivo. Eu sempre digo o seguinte, vai para São Paulo. Quantos concorrentes você acha que tem de empreendimentos? Em cada esquina. Cada esquina. Em cada esquina. O Alto Tietê está indo para esse mesmo caminho. E está crescendo demais. Está crescendo. Né? Eu falo que assim, se você vai para Suzano, ainda é horizontal. Mas já está começando a verticalizar. Os projetos de empreendimentos de apartamento já estão começando a chegar também. E com isso, se você não tiver um elenco preparado para atender esse cliente que está, como nós já conversamos sobre, que tem a informação na mão, que tem um poder de escolha, que está exigente, você vai perder. Porque o mercado imobiliário hoje está em crescente. Quer dizer, na verdade, já vem crescendo. E para que eu tenha sucesso, para que a minha organização tenha sucesso, eu preciso ter um elenco preparado cada vez mais. Pessoas. O resumo tá pessoas. Sempre pessoas, treinamento é diário, Sim. Né? Sim. Um time de futebol, eles não treinam todo dia? Todo santo dia. E às vezes perde, cara. E aí as empresas não querem capacitar o seu time, o seu elenco, para que eles possam gerar mais resultados, para que eles possam trazer mais negócios para dentro de casa. Né? E às vezes perde por uma vírgula. Detalhezinho mesmo. Detalhe besta. E como que você vê o mercado evoluindo nos próximos meses? A evolução, ela eu digo que não tem volta, né? Nós vivemos um momento hoje que a evolução... Eu falava que foguete não dava resto. Veio o Elon Musk e mudou essa ideia. Ele já me sacaneou nisso daí. Eu vejo que o mercado imobiliário está numa crescente, não tem volta, e aí eu vou usar, que você usou muito bem quase agora, que é a questão do Oceano Vermelho e do Oceano Azul. Tem muitas empresas que ainda estão dentro do Oceano Vermelho, ofertando a mesma coisa, a mesma linha de produto, o mesmo projeto, o mesmo ticket de preço. E aí o que acontece? Vai ficar brigando ali. Mas aquelas empresas que trazem valor
para o seu projeto, então essas elas vão nadar de braçada. Um exemplo clássico disso. Com certeza. Se você pegar uma empresa, se a gente falar que você conhece de Oceano Azul, qual empresa hoje está dentro do Oceano Azul? Que você conhece. Que está lá e que não tem concorrência nenhuma. Ah, é Semibot. Também. Boa. Verdade, eu concordo com você. Até derrubar água aqui. E não existe mar tranquilo. Não. Se a gente não tá ali numa tremenda evolução nossa, pessoal, o mercado te engole. Sim, por quê? Porque eu falo assim, cara, qual que é o seu diferencial hoje? O que o mercado... o que você oferta que o mercado não está ofertando? Qual é o seu diferencial? Que o seu cliente vai olhar e vai dizer o seguinte, eu vou escolher essa empresa e não vou escolher aquela, por conta disso. Talvez o atendimento. Com certeza. Né? Porque as pessoas também têm aquela questão de falar assim, eu dei um bom atendimento. Sabe o que eu falo? Tá aí porque o motivo pelo qual você perdeu a venda. Você deu um bom atendimento. Um atendimento hoje começa com 100%. É o seu melhor. Sim, você precisa dar o seu melhor dentro de um atendimento para que, mesmo que você não feche com aquele cliente, mesmo que você perca a venda, você vai manter o seu cliente e ele vai te indicar para outras pessoas. Ele te leva na memória. Sim. Ele te leva na memória. Sim. E em algum momento da trajetória dele, ele vai lembrar de quem? Você. Isso é fato. Por isso que importante é relacionamento. Sim. É a conexão. É vender sem querer vender. O vender é consequência do relacionamento com o seu cliente. Eu falo que a venda é a última etapa, é quando o cliente assina o contrato. Se você não fizer todo o processo antes, esquece, a venda não vai acontecer. Sem dúvida. Esquece, eu concordo com você, digo mais, para de vender e começa a ajudar pessoas. Mudou essa... Muda a chave. Mudou a chave. Para de vender e começa a ajudar pessoas. Quanto mais pessoas você ajudar, mais resultados você vai ter. Perfeito, show de bola. Mais uma perguntinha aqui. Como abordar a negociação com potenciais compradores? Tá, quando a gente fala o termo negociação, é um termo muito amplo, né? Vasto, que a gente pode ficar o dia inteiro aqui falando sobre ele. Mas eu vou abreviar que a negociação, ela é o quê? É você gerar o ganha-ganha. Né? É o ganho mútuos. Porque não adianta eu vender algo para você, vendi, meu preço eu joguei lá embaixo, tomei prejuízo, mas vendi. Que ganha-ganha que teve aí? Nenhum. Então, eu falo que as empresas precisam, principalmente no mercado imobiliário, precisam gerar o ganha-ganha. Ter processo dentro desse negócio, saber o seu limite até onde você pode ir, porque se você abrir muitas pernas também, vamos falar o português, claro. Você vai perder. Teve uma história, que eu até brinco com essa história. O corretor, ele vendeu, só que ele parcelou a entrada dele em 33 vezes. Cara, a comissão dele 33 vezes, ele vai ganhar... Vamos imaginar que ele pegou aí R$8.000. Divide isso por 33 vezes. Um exemplo, tá? Ele tá tirando aí por mês ou por semana, sei lá, 5 ou 10 reais, cara, que... Não faz sentido. Nenhum. As pessoas... faturamento é ego, né? Sim. Quer vender por preço, não ter lucro é ego. É faturar. Sim. Lucro é a alma. Sim. A gente tem que focar no que a gente vai ganhar. Ninguém está no mercado hoje para não ganhar, só faturar. É um jogo na qual eu do lado de cá quero lhe vender porque eu preciso ser recompensado por isso. Do outro lado você quer comprar e precisa que as suas necessidades, os seus sonhos sejam supridos. E a gente troca isso numa mão dupla. Sim, ainda mais quando você agrega valor. Quando você agrega valor no seu trabalho, no seu projeto, na sua marca, você cria um desejo incrível no cliente que ele fala assim, cara, pelo amor de Deus, eu não posso ficar sem você, eu não posso ficar nesse projeto. E mesmo que dentro da negociação existe o conflito, vai ter os ajustes. Cara, eu não posso chegar nessa parcela, ou eu chego alto, tá muito alto, o que a gente pode fazer? Mas o cara vai deixar claro para você, falar assim, cara, vamos fazer um bom negócio aqui porque eu quero. Por quê? Porque você agregou valor. Em todo o processo, no seu atendimento, na sua empresa e no seu projeto. Existem 5 decisões de compra. Primeiramente, o cliente compra quem? O profissional. O profissional. É o marketing dele. É ele que
o cliente compra. Depois disso, ele compra quem? A empresa. Hoje o cliente, antes de comprar ainda mais um projeto de uma incorporadora, ele faz o quê? Vou lá no Reclame Aqui. Pesquisa inteira. O cara faz uma pesquisa em vários órgãos para ver, cara, se eu comprar com essa empresa, ela vai entregar? Ela vai conseguir atender as minhas necessidades? Né, e tudo mais. Deixa eu ver o nível de reclamações aqui. Claro que todas as empresas vão ter reclamação, normal. Né? Mas se você tiver uma resolução o mais breve possível e mais rápido, você consegue atender e ter o cliente ali satisfeito. Então, o segundo passo é a empresa. Terceiro passo, o projeto. É aí que está a inversão de valores dos corretores para os clientes. Depois dos projetos vem quem? O preço. E depois do preço vem quem? O momento de compra do cliente. Só que onde que está havendo a troca? Preço para produto. O produto está em primeiro. Os corretores estão fazendo o quê? Invertendo. Aí, meu amigo. Aí não tem. Aí tem que ser muita sorte. Tem que ter um marketing muito bom para dar o cara perfeito, né? Que não existe. Não. Que é falácia. Sonhar com isso. Não existe. Você pode gerar 10 mil leads e você vai conseguir. Aí eu pergunto, a sua empresa, os seus profissionais estão preparados para atender essa quantidade de leads? Para gerar um retorno? Claro que a gente tem a consciência que 100% dos leads não vai ser possível. Mas vamos lá, de 30% a 50% eu consigo reverter? É uma pergunta que eu faço. E a gente vai na teoria de Pareto. Porque 20% de uma equipe entrega 80% do resultado de uma empresa. Sem dúvida. Esses 20 estão mais preparados. Sem dúvida. É aí que é a questão. É aí que o mercado imobiliário mudou. Está atraindo cada vez mais pessoas interessadas em atuar, porém despreparadas. E nós temos que mudar. As empresas hoje vencedoras, elas são desenvolvedoras de pessoas, né? Ela não é mais uma empresa... A empresa que ela só visa no ganha dela, ela tem data de validade. Agora, as empresas vencedoras é aquela que trabalha sempre no desenvolvimento contínuo de pessoas. Humanos. Aí entra no mesmo conceito, né? Que a gente está falando que venda é relacionamento, nós estamos falando de uma venda humanizada. Total. Então, quando eu tenho uma venda humanizada, por mais que eu tenha ali um robô, por mais que eu tenha um pré-atendimento, um passo a passo, mas na hora de olhar para você e falar assim, cara, eu tô aqui para te ajudar. Às vezes a gente é carente disso. Claro, dependendo do processo, a automatização é muito importante. Ela é importante e ajuda no processo. A capacidade de você escalar esse humano para se focar naquilo que realmente traz receita para o seu Exatamente. Negócio. Um exemplo clássico, sua empresa. Está aí. Ela vai fazer todo o processo e vai entregar na mão do cara lá, ó, do profissional. Tá aqui, ó. Resolve. E se o cara não estiver preparado? Perde. E aí? Não olhar com aqueles dados com carinho, com aquelas informações obtidas com carinho, passar aquilo no Scrum da vida e ligar para ele. Não, e aí eu te falo mais. Hoje todo mundo fala em quê? Em funil de vendas. O funil de vendas ele não é uma métrica só para medir quantos leads está entrando e quantas vendas está saindo. Não é isso. Eu tenho a impressão do funil que é assim, cara, na ponta onde estão entrando o lead, eu estou tratando como perna. Perna por quê? É prospecção. Como é que o meu profissional está tratando a prospecção, que são esses leads? Chegou, entrou. Como é que eles estão tratando? Porque às vezes o cara fala assim, o lead não é bom. Mas será que não é bom para quem? É para o corretor? Porque ele não conseguiu o atendimento? E a válvula de escape, sabe o que é? Não conseguiu falar por telefone e já manda pelo WhatsApp. E se aí não tiver preparado, entendendo como eu vou fazer esse trâmite nessa trajetória no WhatsApp, eu vou perder a venda. Sem dúvida. Porque esfria ainda mais. O WhatsApp hoje, querendo ou não, por mais que é o maior meio de comunicação, é uma comunicação fria. Sim. Então, se você deixar isso ser conduzido literalmente de uma forma fria, você tende literalmente a perder o resultado. Sim. Por isso que eu falo, é processo. Cuide do processo. E principalmente, cuide das pessoas. Sem dúvida. Rapaz, essa perguntinha aqui eu gostei, hein? Como
identificar que minha equipe está oferecendo um bom atendimento ao cliente? Ah. Sendo nosso cliente, cara. Isso é a parte mais simples. Com certeza. É o caminho, né? Além de você, aí eu vou olhar para o lado humano, né? Não, excelente pergunta. Porque, de novo, a gente cai primeiro no processo, depois na humanização. E, de novo, se eu não tiver profissionais preparados, e é aquilo que eu falei quase agora, o atendimento ele inicia como um bom atendimento. Um atendimento ele inicia com 100%. Cara, com um sorriso na voz. É tão bom você chegar num lugar e ser atendido por uma pessoa com um sorriso. Maravilhoso. A pessoa está ali disposta para te ajudar e mesmo que não consiga, mas ela está ali, cara, tô junto. Isso é consultoria. Eu tô aqui com você e eu vou até o fim. Agora, tem profissionais que abandonam. Não deu. Já faz o quê? Vai pro próximo. Abandona. É amor ao próximo. Né? Amor, é bem isso. Claro que você tem que ir pro próximo. Mas eu fiz de tudo aqui. Porque, de repente, olha, não é o momento de compra nesse momento. Mas se eu manter a minha carteira ativa, cuidando dela, amanhã é o momento de compra desse cara, ele vai lembrar de quem? De mim. Com certeza. Por isso que é importante você fazer o seu melhor. Nós trouxemos aqui o pessoal da V4 em um dos nossos podcasts e ele falava muito. Eles são uns cientistas em vendas, né, cara? E eles falavam muito sobre o sorriso da voz. E ele até interpretou aqui, cara, toda ligação que ele vai fazer, ele já começa sorrindo, para que ele consiga transparecer esse sorriso na voz no momento de uma ligação. Olha os detalhezinhos como são importantes. Concordo com você, vou mais além. Conexão, né? E olha só como está o nível de conexão hoje. Um bocejo não pega? Imagina que você está conversando com um parente seu lá nos Estados Unidos. Aí ele de lá começa a bocejar. O que vai acontecer aqui? É da hora. Você já replica. É fato. É automático. Então, já que isso aconteceu, você imagina uma conexão. Eu falo assim, cara, seu cliente levantou, você ouviu o barulho do pé e hoje o seu celular, ele não tem um cabo que conecta você para você ficar sentado ali. Levanta. Porque, cara, o cara tá andando, você sai andando, vai conversando. Tô falando de conexão. Parece que é uma coisinha boba. A pessoa tá do outro lado sentando, mexendo nos papéis aqui, e você tá robótico. Também faz movimento, porque é conexão. Eu tô falando de rapport. Com certeza. Tô falando de você se conectar ao seu cliente. Aí, senta numa mesa de negociação, o seu cliente está fazendo um movimento e o corretor tá duro. Tá ali só observando e simplesmente replicando o que o cliente está dizendo. Não, cara. É uma construção de relacionamento, vai exigir técnicas para você implementar e aí sim mudar o jogo. Isso é fato. Quanto mais igual você se tornar do seu cliente, mais ele vai gostar de você. Porque as pessoas gostam delas mesmas. Sim. Aí a gente entra num nível também bacana, que a gente fala, todo mundo fala assim, você precisa ter empatia com o outro. Será? É difícil, cara. Com certeza. Não é fácil, não. Não. É difícil você simplesmente se colocar no lugar do outro. E ser o outro, então? Para mim, empatia é quando eu elimino os julgamentos, quando eu elimino as avaliações e eu simplesmente me coloco no papel do cliente. Eu saio do meu mapa mental, eu saio simplesmente da minha percepção do que ele precisa e eu sento exatamente no lugar dele, aí eu sei o que ele está precisando. Vendas é que você falou. É uma ciência. Ela não é uma ciência, é um método, é tudo. Cara, se ser uma pessoa comunicativa, você tem algo a mais para se tornar um bom vendedor. Mas isso já não é mais o nascer um vendedor. É um processo, é uma ciência. Você tem que ser apegado aos mínimos detalhes para ter os melhores resultados. Não tem como ser diferente. Cara, o médico não estuda? O arquiteto não estuda? Isso agora. Pois é. O médico estuda, o arquiteto estuda, o advogado estuda, o engenheiro estuda. E por que o vendedor não pode estudar? Por que ele quer fazer tudo pela sua experiência, que é válida? A experiência que você tem no decorrer da sua jornada enquanto profissional, ela é válida, mas sozinha não. Por quê? Porque sempre tem fatores novos chegando. Tem situações que precisam ser desbravadas através de técnica que você não domina. É por isso que você precisa conhecer, estudar sobre vendas, estudar sobre comportamento,
Porque imagina o seguinte, eu até brinco. Imagina um vendedor que muitas vezes ele vem de uma escassez e aí chega lá um barão. O cara chega com uma BMW, uma Ferrari para ser atendido. Como esse cara vai reagir perante esse cliente? É uma coisa assim boba, que você não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Com certeza. Pelo fato de eu ter vivido muito tempo da minha vida na escassez, quando eu estou próximo desse cara, eu me sinto inferior. Só que eu não vou fazer a analogia, porque é automático, isso é do inconsciente. Sim. Só que o cliente está ali, não é porque você é mais pobre do que ele, seja o que for, mas porque você tem algo que ele precisa. Quando eu tenho essa consciência, o meu comportamento muda. Você tem que ser autoridade nesse caminho. Exatamente. Só que muitos não conseguem ser essa autoridade pela falta de conhecimento. Por isso que é importante se manter atualizado. Sim. Nem sempre aquilo que deu certo no passado vai dar certo hoje. O mercado muda, as ideias mudam, os comportamentos de compras mudam. Então a gente tem que estar sempre atualizado, indiferente daquilo que você faz. Faça e seja o melhor. Sim. Estude. Realmente, busque as doutrinas, busque mentorias, busque aprender isso de verdade. E entenda, por mais que você acha que sabe de tudo, tenha um coração ensinável e vá buscar conhecimento. Mindset de crescimento. Total. O problema é que as pessoas têm um mindset que é fixo. Eu nasci assim. E vou morrer. Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim. Não, cara, pode mais. Você pode aprender muito mais do que você imagina. Tem que trocar esse síndrome de Gabriela. Minha mulher chama Gabriela, rapaz. Ela que não escute. E é mais ou menos assim. Ela que não escute. Então, assim, cara, a gente pode aprender todos os dias. Essa semana eu estava com um senhor de 69 anos, dando treinamento para ele. E essa idade, quando chega, algumas pessoas, não são todas, acham que estão no fim da vida. Não, cara. Se você tiver disponibilidade e se você permitir que a sua mente se abra, independente da idade, você vai aprender. Com certeza. Eu ainda até brinquei com ele, cara, tem a história do Coronel Sanders. Você sabe, do KFC. Ah, não, sim. Eu ia falar isso agora. 65 anos. 65 anos, Tentou se matar com 65 anos. Ele ficou bilionário com 88. Né? Eu até brinco. Tudo bem que não deu para aproveitar muito. Mas a maior riqueza é o processo. É o processo que ele deixou. É a marca que ele deixou. É o legado que ele deixou. E o legal, eu falo que é que nem um carro. Pô, eu quero comprar uma Ferrari. Na hora que você comprar, 3 meses depois, ela vai ser o mesmo carro. Mas Sim. O importante é o processo que te levou até lá. O crescimento. O crescimento, esse processinho todo que você, sabe, por onde você passou, o que você fez, como você aprendeu, o que você absorveu para chegar até lá. Ah, ele ficou milionário com 80 e poucos anos. Cara, ele curtiu demais esse processo, essa evolução dele, da onde ele saiu para onde ele chegou. Cara, isso é maravilhoso. Sim. E isso é o porquê que as pessoas devem se evoluir. E se permitir. Porque tudo acontece com a sua permissão. Se você não se permitir, você não vai aprender. E você não vai crescer. Porque você acredita piamente e fielmente que aquilo que você já sabe é o suficiente. E não é. Hoje, o mercado, independente da sua atuação, ele está volátil, cara. Sem dúvida. Nós vivemos um mundo hoje que eu falo que é o mundo bunny. Não sei se você já ouviu falar. Não, é isso não. O mundo bunny nós estamos muito mais fragilizados. Sim ou não? Sim. Nós estamos mais vulneráveis. Nós estamos mais ansiosos. Vivemos um mundo incompreensível. E está tudo bem. Mas à medida, então, que eu procuro me desenvolver para lidar com essa fragilidade, com essa vulnerabilidade, porque eu sou ser humano, eu não sou robô. Eu estou aqui hoje, trabalho com desenvolvimento, mas eu posso cair amanhã. E está tudo bem. Faz parte. O importante é, enquanto profissional que atuo com vendas, eu preciso me desenvolver. Principalmente no mercado imobiliário. Por quê? Nós temos que nos tornar especialistas em vendas, em pessoas.
Porque nós também somos meio que psicólogos nesse mercado. Com certeza. E principalmente pelo ticket desse produto. Sim. Você entende que a pessoa hoje, ela nasce, ela aprende a falar, ela começa tão pequena, ela já sonha com a sua casa própria. Ela é lá do berço. E você tá pegando o primeiro momento dela, cara, tem muita emoção voltada dentro daquilo, tem muita expectativa para aquilo. E se você não for um psicólogo no momento dessa venda, você não faz nem parte disso. O seu cliente, ele traz histórias. Ó, pega a dica. O seu cliente traz histórias com ele. E você está fazendo parte dessa história. Sabe por quê? Porque quando o cliente está assinando um contrato, você tem ideia, você tem noção do que está passando na cabeça desse cara. Ele queria que estivesse, talvez, ali, a mãe e o pai que não estão mais presentes fisicamente aqui. Sem dúvida. Ou um irmão, ou uma ex-mulher, não sei. Mas o que passa na cabeça desse cliente? E você está fazendo parte disso. É top, né, cara? É muito mais do que venda. É muito mais. Rapaz do céu, eu não cheguei na... Rapaz, tá difícil. Vou ter que pular umas 10 aqui, hein? Não, podcast bom é outra coisa, né? Uma boa rede de contatos pode ajudar a encontrar compradores rapidamente? Maravilhoso. Cara, quando a gente fala de rede de contato, nós estamos falando de quê? De relacionamento. Relacionamento. Eu tenho duas visões em questão de network. A visão micro e a visão macro. Vamos pela micro. Quem são as pessoas ao seu redor? Vamos começar pela sua família. Você faz negócio com famílias? Sim. As pessoas não gostam de fazer, tá? Mas tem que fazer. Tem que fazer e tirar indicações de lá. Eu tenho que fazer negócio com os meus vizinhos? Eu até brinco. Pelo amor de Deus, seu vizinho não aguenta mais você, ele tá louco para ir embora. É um dos motivos. Ajuda esse camarada. E ainda peça mais indicações. Outra coisa, ex-colega de trabalho. E tudo isso é visão micro, tá? Ex-colega de faculdade. Olha, tô falando de 4 possibilidades aqui de você construir network. 4. Porque vamos lá, você tem lá o seu primo, você tem a mulher do seu primo, você tem seu tio, você tem sua tia, você tem o filho do tio, da tia. Todos esses daí ou podem serem futuros compradores ou simplesmente pode indicar você para alguém. Aí a gente vai para outro grupo. Só que essa visão micro, ela pode se expandir. Por quê? Aí vamos abrir um pouco, vamos falar de macro. Daqui a pouco acho que a gente vai falar sobre isso, sobre segmentação demográfica, não é isso? Sim. Tá, então eu vou segurar um pouco. Eu vou dar só um spoiler para poder falar. Cara, religião. Grupo de igrejas evangélicas, católicas, espíritas. Tantos outros grupos de religiões que tem aí que você pode explorar. E as pessoas têm uma ideia de network que eu penso o contrário, tá? Network não é quantas pessoas eu conheço. Para mim network, quantas pessoas te conhecem? Sem dúvida. É o inverso, né? É o inverso. É o inverso. Porque quantas pessoas te conhecem, quantas pessoas te indicariam, quantas pessoas, se você falar do seu nicho de mercado, vão ter você como primeira coisa na vida na cabeça? Um exemplo clássico disso, todo mundo conhece quem vende Demilos. Sim. Todo mundo conhece quem vende Natura. Sem dúvida. Nunca ouviu, pessoal, mas tem uma tiazinha que vende ali. Do lado. Yakult. Tá aí. Então, a expansão do network ela é muito importante. Quanto mais pessoas te conhecer, elas podem não ter o relacionamento com você. Mas ela vai te indicar. Né? E aí a gente tem um outro viés que o quê? Você participa de encontros. Você participa, por exemplo, de encontros de empresários, encontros dentro da igreja. Você participa, por exemplo, que eu sempre falo para os corretores lá, cara, Rotary Club. Só tem empresário no Rotary. Sim. E eu não vejo ninguém indo lá fazer, de repente, uma ação lá dentro. Pô, festa junina, tantos outros eventos que você tem para se relacionar e conhecer pessoas, você não faz. E aí você não tem resultado. É ambiência, né? Sim. É criar ambientes ali para que você se conecte. Sim. Isso é importante. Cara, é tão gostoso, para você ter uma ideia, a vida do empresário hoje ela é uma vida muito solitária. Porque você é tão focado nos resultados, na mudança da vida das pessoas que estão à sua volta,
que você não, sabe, não tem um amigo para bater um papo às vezes, tal, isso e aquilo. E eu participo de um grupo de empresários lá em Alphaville. Cara, é tão gostoso quando você chega lá, você chega a 200, 300 pessoas, a gente passa 3, 4 dias juntos falando sobre as mesmas coisas. Eu falo que a ambiência te evolui. Sim. Busque se conectar. Isso é importante. E se conectar com pessoas melhores do que Melhores que você. E não tem nada de errado nisso. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou ser invasivo, eu vou deixar o meu amiguinho do lado. Cara, deixa eu te falar, você tá aí sem prosperar com seu amiguinho. E você quer mudar de vida, você tem que andar com pessoas que já mudaram de vida. Sim. Aí eu uso um pouco da PNL, você tem que modelar. Eu tenho que modelar pessoas que estão tendo sucesso. Onde que estão essas pessoas? O que vive, o que come. Eu até estava brincando com a minha namorada um tempo atrás, que a gente sempre gosta de frequentar um lugar bem bacana, legalzinho de, sei lá, tomar uma cerveja, comer um espetinho. Aí eu falei para ela assim, engraçado, né? Falei, o que nós estamos gastando aqui, eu posso gastar no Outback. Olha o ambiente nos molda. Com certeza. Né? Eu vou ter pessoas, de certa forma, melhores onde? No botequinho da esquina ou no Outback? Né? Então, eu estou fazendo essa analogia. Por quê? Porque a gente tem que andar em lugares melhores. Buscar se conectar com pessoas melhores. Por quê? Eu vou ter resultado. Pessoa sedenta por resultado, cada passo é metrificado. Sim, lugares diferentes. Você vai conhecer o quê? Pessoas novas. E pessoas novas você vai conhecer o quê? Ideias novas. Negócios novos. Tá aí. Isso é evolução. Sim. Pablo Marçal. É bem isso. Eu gosto dele. Eu também gosto, cara. Ele é sensacional. Como identificar o perfil demográfico do meu público-alvo? Cara, quando a gente fala de... Existe duas situações, né? Primeiramente é o perfil geográfico, que é a região, que é a acessibilidade, que é também serviços e comércios. Isso é a segmentação geográfica. Agora, a demográfica, um olhar qual é o estilo de vida do seu cliente? Isso impacta muito no imobiliário, né, cara? A origem do seu cliente. Por exemplo, aqui na região de Mogi, tem mais. Qual é a origem que tem, se a gente falando de outro país? Qual que tem mais aqui? Japoneses, orientais. Que é japoneses, chineses, coreanos e por aí vai. Né? Então, se eu vou atender um cliente assim, então eu sei onde eu vou concentrar o meu produto, o meu projeto. Né? Outra coisa, religião, hábitos. Hábitos também é muito importante. É o que eu gosto de brincar, que eu moro numa região perto do Max Pfeffer, do parque lá de Suzano. Sei. Na verdade, eu sou de São Paulo e tem 3 meses que eu estou morando em Suzano. E aí, eu até brinco, né? Se eu quiser um restaurante bom aqui em Suzano, onde eu encontro? Se eu quiser isso... Por quê? Porque isso vai fazer a diferença. Total. Se eu quero atender um estilo de vida, uma qualidade de vida, a segmentação demográfica ela é muito importante. Importantíssima. Eu preciso realmente, de fato, conhecer cada detalhe, porque isso conta. Então, estilo de vida, por exemplo, classe social. Classe social. Se eu quiser morar no melhor bairro de Mogi hoje, onde que é? Vila Oliveira. Eu preciso conhecer. Faz sentido? Sim. Porque quando eu conheço o que eu estou fazendo, fica mais fácil. Cara, se eu quiser, de novo, vamos lá. Faculdade. Qual que é a melhor faculdade de Mogi? Eu estudei uma aqui. A UMC? Não, eu não sei, eu não conheço, tá? Estou perguntando. Tá. Eu estudei na Brás Cubas. Na Brás Cubas, a maior que tem aqui é a UMC ainda. Então, a UMC ainda ganha. São as duas, né? São as duas. Mas se você pudesse me indicar, qual você me indicaria? Qual é o conhecimento que você tem? Então, isso é importante, porque o cara vai chegar, o cliente vai chegar e vai falar assim, cara, eu quero que o meu filho estude na melhor escola de Mogi. Qual que você recomenda? Ah, César, você está me dizendo que eu tenho que estudar isso? Sim, cara, você tem. Se eu estou falando que a área hoje imobiliária é uma área que você vai mudar o estilo de vida de um cliente, você tem que conhecer. Sim. Porque se você não conhecer, tá aí um dos motivos também, porque você não está tendo resultado. Mas isso é muito difícil de fazer. Claro, ter bons resultados não é fácil. Ter muitos resultados não é fácil. Que bom que seja difícil, tem pouca gente fazendo. Sim. É aí que você se destaca. Exatamente, porque na hora que você pergunta, o seu cliente pergunta, você está
na ponta da língua. Não, peraí, seu cliente, deixa eu pesquisar no Google. Melhor faculdade. Pega o GPT. Chat GPT. O que você me recomenda? Então, vendas é isso, cara. Sem dúvida. Vendas é um estilo, né, cara? Sim, é um estilo. Entender quem são os potenciais compradores ajuda a direcionar campanhas de marketing? Pô. Cara, eu digo que isso é fundamental. Se você não conhecer a persona, o marketing não sabe nem com quem se comunicar. Só que as incorporadoras, eu acho que as construtoras, inclusive imobiliárias, têm pouco acesso a essas informações ainda. Eu acho que se você pega... Quem é que está na linha de frente? Seus corretores. Cara, me fala uma coisa. Percebo que você está aí recebendo lead, você está recebendo... você está indo, por exemplo, para o plantão de vendas, você está lá no Espantano aguardando o seu cliente, você está procurando mais clientes aí de uma outra forma e por aí vai. O que mais você tem atraído? Quais são os perfis que você tem atendido? Por quê? Porque aí eu posso passar uma informação por marketing preciosa que vai focar nesse nicho, por exemplo, desse perfil de pessoas. Só que ainda, eu digo que esse estudo ainda é pouco. Porque você faz um lead, que nem hoje, eu falo que o Alto Tietê, muitas vezes, não digo tanto Mogi, né, mas outras regiões, as incorporadoras estão vendendo muito o quê? Condição de pagamento. É igual Casas Bahia, né? Vende o financiamento. Cara, às vezes o cara tem 40 mil de fundo de garantia. Ou ele não tem nada. Ele precisa de dar 40 mil de entrada. O que as incorporadoras estão fazendo? Parcela 48 vezes, filho. Aprovou o financiamento, você paga aí a entrada em 48 vezes. Se for na planta, tem a evolução de obra, você vai pagar a evolução, você vai pagar todos os juros que está lá acoplado. E daqui a 30 meses, ou não sei quanto tempo vai levar a construção, e você está com o seu imóvel. Então, estou vendendo condição para o cara. Sim. E aí eu preciso entender o quê? Qual é o cliente hoje que precisa de condição? Eu tenho o cliente C, B, o A, não sei. Né? Eu preciso, porque muitas vezes hoje o cara não sabe que tem condições de comprar um empreendimento. Com certeza. A maioria não sabe ainda. E para se tornar ainda, vender um imóvel hoje, um empreendimento, ele se torna até mais difícil do que vender somente um imóvel, porque ele ainda está em construção, né? Sim. É algo... Eu sou um cara muito ansioso, tá? Eu acho que eu já passei em 300 milhões de empreendimento. Falei, cara, eu quero comprar um trem desse. Eu nunca parei porque, puta, daqui 3 anos, 4 anos, 5 anos... Rapaz do céu, você não tem noção, filho. Até para comprar na internet, esperar chegar, eu já... eu não preciso de um trem. Eu não preciso. Eu comprei, eu preciso fazer... Meia hora depois eu já estou necessitando dele. Isso é fato. E é difícil. Se você ainda não tiver todas essas dicas, essas ideias que você trouxe para evoluir você como um profissional, vender um empreendimento, rapaz, é quase que impossível. Sim. Sim, de novo, aí a gente vai cair em tudo aquilo que nós já falamos. Se eu pudesse resumir, tudo que nós conversamos hoje aqui foi um papo bem bacana, é autoconhecimento. Autoconhecimento. Autoconhecimento, cara. Conheça a si mesmo, conheça... aí usa aquela questão até da palavra da Bíblia, né? Conheça os outros como a si mesmo. Você precisa conhecer você, seu cliente, o mercado que você atua. Porque se você não conhecer o mercado que você atua, esquece. Você vai penar, você vai passar aí sabe o que acontece? Por que muita gente vem para o mercado imobiliário e na mesma velocidade vai embora? Uma que ele não quer pagar o preço. Uma que ele veio, apesar de ser... Porque o corretor é um empreendedor. Com certeza. Ele não tem salário. Né? Algumas empresas agora parece que estão dando ajuda de custo. Mas a maioria não tem salário. Você faz o seu salário. E que belo salário que dá para se fazer. Com certeza. Desde que você pague o preço que precisa ser pago. Cara, se prepara, se dedica. Vai para o seu escritório, vai para o plantão, senta lá e faça o seu trabalho. Faça o seu melhor, que eu tenho certeza absoluta que os ganhos vão falar por si só. Os resultados são consequência, né, cara? Sim. Vai pagar o preço, vai para cima. Resultado é consequência. Sim. Eu empreendo desde que me conheço por gente. Eu nunca tive uma carteira assinada. Quebrei zilhões de vezes. Tive vários problemas financeiros. Só fui dar certo quando eu não almejei o resultado. Eu busquei o caminho e o resultado virou consequência.
Isso é fato. Isso está dentro de um processo de venda. Não almeje a venda. Almeje o relacionamento, a resolução, a conexão e o resultado vai vir. Quantas vendas eu preciso fazer? Quero fazer 4 vendas no mês que vai me trazer X dinheiro. Então, o que eu preciso fazer? É isso que eu tenho que pensar. Já tracei minha meta lá. São 4 vendas que eu preciso fazer. Um VGV aí de, vamos colocar, de 1,5 milhão, por exemplo, que vai me dar uma comissão de X dinheiro. O que eu preciso fazer, então? Qual vai ser o meu planejamento? A meta eu já tenho, que são as 4. Qual que vão ser as minhas estratégias? O profissional que está tendo resultado, ele faz isso. Ele não sai atirando para tudo quanto é lado. Porque ao atirar para tudo quanto é lado, você vai pegar tudo que é tipo de cliente. E aí você trabalha, por exemplo, com alto padrão. O seu trabalho foi jogado em vão. Sem dúvida. E tempo é dinheiro. Exato. E tempo é dinheiro, exatamente. Por isso que hoje o funil de venda, graças a Deus, está aí, porque ele mede também o que? O seu esforço, cara. Com certeza. Com quantas pessoas eu preciso me relacionar? Aí vai reduzindo. Com quantas pessoas vão gerar interesse naquilo que eu faço? E aí você vai criando a sua matemática de esforço. Por exemplo, se você pegar hoje um padrão aí de um empreendimento de 200 a 400 mil, eu vou até deixar aqui uma dica bacana. Você precisa gerar 150 contatos. 150 contatos não são 150 pessoas. Vamos dizer que você tem aí 50 pessoas. Contatos são, falei com você uma vez, falei com você a segunda vez, falei com você a terceira vez. Então já me gerou 3, 4, 5 contatos para fechar uma venda. 150 contatos vai me gerar 30 agendamentos. Desses 30 agendamentos vai me gerar 10 visitas. Dessas 10 visitas vai me gerar 4 pastas. Dessas pastas vai me gerar uma venda. Então, se eu quero ter 4 vendas, eu preciso ter 300 contatos. 600 contatos. 600? 600 contatos. 600 contatos. Verdade, desculpa. 120 agendamento. Preciso ter 40 visitas. Eu preciso ter o quê? 12 pastas para 4 vendas. É só seguir e fazer quantos clientes eu tenho que falar por dia. Cara, e aí processo. Você tem 2 possibilidades. Ou eu tenho muito mais contato, ou eu aumento a minha estratégia para ter muito mais resultado com essa quantidade de contatos. Exatamente. É onde está a experiência, é onde está o conhecimento e evolução, e com certeza ele passou por alguns seus treinamentos. Sim, com certeza. Né? Por isso que é importante demais. Cara, ajudar pessoas é a coisa, principalmente no mercado imobiliário, é a coisa mais bonita que tem. Eu falo porque eu vejo histórias de vida sendo transformadas, famílias sendo construídas e muito mais do que a gente imagina. Tudo isso através do mercado imobiliário. É fantástico. O mercado imobiliário Sim. É fantástico. É o sonho, né? Para finalizar, cite algumas estratégias de negociação e técnica para fechar negócios que não pode faltar. Cara, sobre essa pega última, papel e caneta. Essa última pergunta, que é uma pergunta bem pertinente, mas eu vou dizer o seguinte: se você fizer os 3 passos que são primordiais, abertura, se você fizer a investigação muito bem feita e apresentar o projeto ideal, o fechamento vai ser a parte mais fácil. Eu sempre digo o seguinte, Lelis, o fechamento ele é a parte menos importante do processo, porém, ele é a parte mais importante em termos de resultados. Com certeza. Então, usar o processo dentro de uma negociação, né, com o seu cliente, usar as técnicas de rapport para se conectar ao seu cliente, usar, por exemplo, persuasão, técnicas de persuasão, principalmente de escassez e de urgência. Porque se você deixar o cliente solto, vai pensar aí, seu cliente. Eles compram pela emoção e justificam pela razão. Exatamente. Ele vai fazer o quê? Ele perdeu o seu time e ele vai no outro que falou assim, milhão, deixa eu te falar. A condição de pagamento é para hoje. Eu consigo isso. Cria a reciprocidade. Sim. Olha, meu limite é até aqui. Mas se eu conseguir isso, você me garante fechamento? Sim. Que eu vou brigar com a minha gerência agora. Exatamente. Você entendeu? Sim. Algo nesse sentido? Nesse sentido, por quê? E quando o seu cliente, quando você faz isso que você está dizendo aí, o que vai acontecer? Eu já estou colocando uma terceira pessoa no negócio. E aí a responsabilidade do cliente aumenta. Aumenta.
Por quê? Eu não vou dizer não apenas pro César. É reciprocidade. Eu vou dizer... Olha o que o César está fazendo por mim. Exatamente. Eu me sinto na necessidade de bater minha palavra aqui dentro. Ele fez o máximo que ele conseguiu para poder ter um... Sim. Ou, de repente, conseguir a documentação. Algum benefício. Alguma coisa para fechar. E por que não fechar? Por isso que é importante você usar técnicas de simplesmente para fazer com que o seu cliente saia da sua mesa com o projeto assinado. Quem vai pedir para fechar é ele. Sim. Não é você. Pelo amor de Deus, onde que eu assino, César? O sorrisão lá em cima. Nossa, uma alegria, né? Uau. Sorrisão, exatamente. Isso é importante. Cara, a negociação ela é a coisa mais gostosa do processo. Se você souber conduzir. Porque senão, dentro de uma negociação, gera conflito. Entendi. E às vezes, dentro de um conflito, eu sempre falo assim, cara, quando a negociação tá apertada, sai da mesa. Ó, tá calor, não tá? De repente você tira ali, vamos tomar... Você tá com sede, o senhor quer tomar um café? Sai da negociação, deixa esfriar, e aí você volta muito melhor, porque o cliente também já baixou a adrenalina dele. Com certeza. E aí você consegue voltar muito melhor. Então são técnicas que você pode colocar. Cara, ó, eu vou conseguir um desconto para você, porém só tem uma unidade aqui. E assim como eu, tem vários outros profissionais trabalhando nessa mesma unidade. Então se você não tomar uma decisão agora, pode ser que amanhã eu já não tenho mais essa unidade que o senhor quer disponível. E aí só tem uma. É chamar o cara pro fecha, sem falar de fecha. A venda ela tem que ser conduzida. O bom vendedor conduz todo o processo de venda. Sim. E chega no final, o cliente vai falar assim de novo. Onde que eu fecho? Pelo amor de Deus, onde que eu assino? Essa é a hora. Ele até brinca, é bom demais que você está me oferecendo. Quando ele fala isso... Você não é um vendedor, é um pai. Se atente aos sinais, cara. Com certeza. O seu cliente dá sinal a todo momento. E você não percebe. Ele vai te fazendo perguntas sobre o projeto. Sobre, por exemplo, tem clientes, sabe o que ele faz? Ele vai com bolinha. Aí eu estou falando já de um projeto, pronto, tá? Ele vai com uma bolinha e joga no piso, assim, para ver se tem um declive, alguma coisa no piso, ele bate na parede para medir a acústica. Então isso é sinal de compra, cara. Claro que é, com certeza. Está se importando ali, cara. Sim. Leia isso. Sinais estão aí. Agora, se você não buscar se desenvolver, buscar autoconhecimento sobre os projetos, sobre a sua empresa, tem corretor que não sabe, que não conhece nem a empresa que atua, gente. Aí eu sempre gosto de brincar. E eu tenho feito alguns memes que eu falo assim, cara, o vendedor lisão é aquele vendedor que sempre vai arrumar uma desculpa pelo fato de não vender. É o sol, é a chuva, é o preço, é isso, é aquilo. Enquanto outros estão preocupados em quê? Em fazer o negócio acontecer. Então eu convido você que é corretor de imóveis a fazer acontecer. Está nas suas mãos. É fácil. E se você que é corretor, não é corretor também, quiser conhecer um pouquinho mais do César Roberto, vai estar aqui o Instagram dele aqui. É importante você ir lá, acessar, é um cara do bem. Vocês vão acompanhar bastante coisa aí, ter vários insights para venda, principalmente você, corretor, que quer alavancar os seus resultados, vem conhecer. Não é à toa que ele está aqui, porque nós selecionamos as pessoas que estão aqui que possam agregar com os nossos clientes e parceiros. Robertão, foi uma aula bacana, top demais. Peço desculpa a todos aí, porque agora eu vou para o mercado imobiliário, larguei tecnologia. Boa, vambora. E, Robertão, mais uma vez, muito obrigado, irmão. Quer deixar aquela palavrinha final para o nosso pessoal aí? Quero agradecer a oportunidade, foi um papo enriquecedor, né? Eu falo que quando a gente ensina, a gente também aprende. Né? Então, aprendi mais um pouco aqui também com você. Eu acho essa troca muito importante, muito relevante, principalmente para um mercado que é muito carente ainda e que precisa de mais podcasts como esse. Né? Então, me coloco à sua disposição e convido a todo mundo aí a realmente buscar se desenvolver. O mercado está aí para todo mundo, mas nem todo mundo fica porque não busca se desenvolver. Então, bora lá! Valeu, pessoal. Obrigadão, viu? Um abraço, gente. Tchau, tchau.